Olá, mulheres, sejam mais uma vez todas muito bem-vindas ao nosso encontro mensal. Hoje temos mais um episódio do Fala Engenheira. Esse é nosso espaço para conversarmos sobre temas diversos com mulheres que fazem diferença em suas áreas. E, claro, com profissionais da engenharia, agronomia e geociências. Eu sou Agatha Branco, engenheira cartógrafa, membro do Coletivo de Mulheres do Centro Paraná. E para enriquecer o nosso bate-papo de hoje, temos como convidadas especiais a vereadora Laís Leão e a engenheira Edilene, engenheira civil, que atuou na Coab. E como toda edição, contamos com uma jornalista convidada. Hoje, quem nos acompanha aqui é a jornalista Raíssa Mello, colaboradora da Agência de Notícias da Favela, pesquisadora do direito e cidade e jornalista de direitos humanos. Sejam todas muito bem-vindas. Muito obrigada, gente, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando esse momento. Obrigada. Esse é um tema que me enche o coração. Fico muito feliz de vocês trazerem essa discussão para a mesa. Obrigada, é uma honra estar nessa mesa. Estou aqui com a Laís Leão. Ela é arquiteta, urbanista e vereadora em Curitiba. É mestre e doutoranda em gestão urbana, além de especialista em administração pública. Fundadora do movimento InCities, que une urbanismo e política para tornar as cidades mais seguras para as mulheres. Com uma trajetória de ativismo, já representou a juventude em eventos globais como o Fórum Econômico Mundial e o Fórum Urbano Mundial. É um prazer tê-la aqui no Fala Engenheira. Muito obrigada. Laís, para começar, queria saber um pouquinho mais da tua história como arquiteta, né? E o que te motivou a entrar na área pública, a entrar nesse desafio que é ser vereadora aqui em Curitiba? Olha, o que me motivou a entrar na vida pública oficialmente foi justamente o urbanismo, né? Eu sou arquiteta e urbanista de formação e sempre trabalhei bastante com a área de urbanismo, quase que exclusivamente, na verdade. O escopo da arquitetura é bastante grande, né? Mas eu sempre tive esse vínculo com as questões urbanas. E eu estudava, né? Resolvi estudar no final da faculdade justamente as questões dos vínculos das mulheres com a cidade, como é que as mulheres se relacionam com o espaço urbano, como é que a cidade atua muitas vezes como obstáculo para nós mulheres ocuparmos a cidade, ocuparmos seus espaços, ocuparmos os territórios. E aí sempre me envolvi muito nas questões de dinâmicas, nas discussões dinâmicas sobre as desigualdades urbanas. E confesso que o meu ímpeto e a minha escolha aí pelo caminho da vereança foi porque em muitos anos eu trabalhei no terceiro setor, trabalhei com ativismo, trabalhei com advocacy, falava muito com políticos, né, fazia essa política de bastidores, articulação por tratativas para criar cidades mais seguras e inclusivas para todas as pessoas, né, sempre também com esse viés de gênero, a partir da perspectiva das mulheres. Mas a decisão final foi quando eu percebi que a gente ia ter discussões enormes em Curitiba, em 2025 e 2026, em torno da pauta do planejamento urbano, revisão do plano diretor, a nova licitação do transporte público, e eu comecei a ficar literalmente desesperada de ver que não tinha ninguém naquele momento na casa que conseguisse fazer essas discussões de maneira técnica. E não era um desespero só meu, era um desespero meio que coletivo, assim, de todo mundo que trabalhava na área. E aí eu estava disposta a fazer a construção político-partidária já para ajudar a eleger mais mulheres, e foi nesse momento que eu olhei e falei, vamos unir as duas coisas, né? Eu sou mulher, eu sou urbanista, a gente precisa de alguém que discuta isso lá, por que não eu? Então, a gente entendeu, conversei com as pessoas em volta de mim e vi que isso seria um caminho interessante justamente para a gente pautar nessas questões de cidade de uma maneira mais inclusiva, mais humana e mais acessível para todo mundo. Foi assim que aconteceu. Ai, que legal. Importante essa participação da mulher e quando a gente tem essa coragem, né? Porque às vezes a gente fica sempre naquela achando que não tem a capacidade. No fim, a gente tem muito mais capacidade porque muita gente que está ali. E muito bom ter com você ali como nossa vereadora também. Sim, a gente tem que se colocar nesses espaços, né? Eles vão ser ocupados por alguém, que sejam por quem está preocupado com essas questões coletivas mesmo. Laís, você pode explicar pra gente como essas questões técnicas, o urbanismo, influenciam no dia a dia, principalmente dos povos mais vulnerabilizados? Então, isso foi uma pergunta que me fizeram bastante na campanha eleitoral, sabia? Porque aqui muitas pessoas têm um entendimento de que o urbanismo
é um entendimento equivocado, né? Mas um entendimento de que o urbanismo ele é só para o centro da cidade. E, na verdade, as pessoas têm esse entendimento porque, na prática, acaba acontecendo isso, né? O centro, o núcleo urbano central, ele fica mais desenvolvido porque os investimentos são feitos nessas áreas. E as periferias ficam literalmente esquecidas. Então, esse urbanismo, esse rótulo da cidade inteligente, esse urbanismo famoso, muitas vezes não chega nos 75 bairros de Curitiba, por exemplo, né? A gente fazendo um recorte para Curitiba. Se a gente olhar para a região metropolitana, a desigualdade se aprofunda ainda mais. Então, na verdade, o bom urbanismo, ele é justamente o urbanismo que olha a partir dessas desigualdades. Ele considera essas desigualdades justamente para promover a diferença. Então, quando a gente quer criar uma cidade mais igual para todo mundo, a gente precisa justamente observar a diferença entre as pessoas e observar que elas se relacionam com as cidades diferentes, né? Uma mulher vai se relacionar com a cidade diferente da maneira que um homem se relaciona. Uma pessoa branca vai se relacionar de uma maneira diferente do que uma pessoa negra se relaciona com a cidade, por diferentes motivos, mas o fato é esse. São relações diferentes, porque os obstáculos são diferentes. Uma pessoa que mora na periferia vai se relacionar com a cidade de uma maneira diferente do que o centro, do que quem mora no centro. Então, se a gente olha a partir de uma perspectiva de olhar e tentar buscar um cidadão neutro para pensar na nossa cidade, esse cidadão neutro, ele nunca vai ser neutro. Ele sempre vai ter um gênero, uma cor e um território. E aí, quem fica fora desse modelo, fica fora desse urbanismo, desse planejamento. Então, eu entendo que um bom urbanismo, na verdade, ele precisa chegar a partir do olhar dessas desigualdades para que ele consiga entregar a qualidade de fato para as pessoas. A gente sempre fala que a periferia ela não vive a cidade, ela só atravessa. Como que o urbanismo e a questão de direito à cidade pode trazer essa vivência, essa ocupação do espaço por toda a diversidade de Curitiba? Você falou de perceber as diferenças, a gente sempre fala os coletivos de periferia, de saber as diferenças, celebrar a diversidade e reduzir as desigualdades. É o que a gente acredita na comunicação popular e também nos movimentos sociais. Queria que você trouxesse um pouquinho para o urbanismo e para o direito à cidade. Sim. Eu acho que o grande objetivo a longo prazo é a gente fazer os gestores e os nossos... E quem está tomando a decisão, quem está com a tinta na caneta... E a população como um todo, porque acho que todo mundo meio que engoliu com farinha esse fato justamente por causa da construção desigual das nossas cidades, esse entendimento de que só o centro é cidade. Né? Então, às vezes, por exemplo, a gente vai conversar em comunidades, a gente vai para a periferia, as pessoas falam assim, não, no final de semana eu vou lá para a cidade. Mas ele está na cidade. A comunidade faz parte da cidade. Né? As vilas, as comunidades, especialmente as comunidades da periferia, as favelas, elas são cidade também. E eu acho que aí mora um grande obstáculo, justamente porque nesse entendimento de que se não é cidade, essa infraestrutura não precisa chegar. Então, se a gente não defende que esses espaços são sim cidade, a cidade, o urbanismo, a infraestrutura, o saneamento, tudo, a energia elétrica, eles precisam chegar com a mesma qualidade nesses lugares, porque eles também são cidade. Então, o direito é o mesmo, né? O direito de ocupar o espaço urbano é exatamente o mesmo. Eu acho que a gente começa a falar, quando a gente olha para desigualdades e começa a olhar para as diferenças que as pessoas têm e como elas se relacionam com a cidade a partir dessas diferenças, a gente também consegue propor políticas públicas de desenvolvimento urbano que contemplem essas questões e que descentralizem um pouco nossa cidade também. O centro é absolutamente importante. Ele carrega muita história, ele congrega as pessoas, ele tem espaços culturais essenciais que às vezes são mais difíceis de você conseguir espalhar pela cidade, por exemplo, mas é importante que os bairros tenham seus próprios centros locais. É importante que a pessoa não precise sair de casa, atravessar 1 hora de transporte público, ou mais. Não, 1 hora tô sendo generosa ainda. Mais de 1 hora, às vezes 2 horas, 3 horas de transporte público todo dia para ter um acesso a um serviço básico. Ela tem que ter aquilo perto da casa dela. E ela só precisa fazer um deslocamento maior se for para algum caso muito específico, né? Algum atendimento muito específico. Então, a partir do momento que a gente olha essa construção urbana a partir dessa perspectiva da diferença, a gente começa também a pensar em políticas públicas que são, de fato, adequadas para pessoas diferentes. Senão a gente fica fazendo só a política pública, entre aspas, neutra, que de neutra não tem nada, né? Exatamente. A gente separa, né? Fica aquela separação da população. Exato. Laís, eu trabalhei como engenheira civil na Coab Curitiba e sei como as grandes transformações urbanas precisam de planejamento e engajamento. Que conselho você daria para as mulheres que querem atuar nesse campo,
mas não tem o poder de decisão para puxar o movimento e instituições públicas. Essas instituições públicas que poderiam impulsionar essas mudanças? Olha, eu acho curioso que toda vez que eu vou falar com estudantes de arquitetura ou de engenharia, o conselho que eu sempre dou é: sejam chatas. Porque se estão chamando vocês de chata, porque vocês estão fazendo certo, né? E aí é engraçado, porque na política a gente vive isso. Quando eu trabalhava com o terceiro setor, eu vivia isso. Quando no advocacy, eu via isso. As pessoas me falavam: nossa, você é chata, né? Eu, assim, eu tô falando aqui o óbvio e você não me ouve, eu tenho que ser chata pra você me ouvir. E aí, mas né, falava ali daquele jeito, né, levando a brincadeira e tal. Mas é aquela coisa, se estão me chamando de chata, muito provavelmente você está fazendo certo. O problema é que, às vezes a gente está numa instituição que você não tem abertura para ser chato o tempo todo. Você tem limitações, você tem boletos para pagar, você tem que tocar sua vida, né? Você tem que fazer as suas articulações. Então, eu acho que o conselho que eu posso dar e que é o mais efetivo, e foi uma coisa que inclusive até falei na Câmara hoje, na Câmara de Curitiba, da importância da gente se unir, né? Das mulheres congregarem em soluções juntas. Porque a gente vê, né, no planejamento urbano, a quantidade de mulheres. Na engenharia tem muitas mulheres, né? Não é mais um campo só dos homens. Então, infelizmente, a gente tem uma desigualdade muito grande em termos de posições de liderança ainda. Sim. Porque você vai, por exemplo, ver um escritório de planejamento urbano, a grande maioria é mulher, mas o chefe é homem. E eu imagino que isso aconteça de uma maneira muito parecida nos espaços da engenharia também. Então, eu acho que, assim, a grande sacada é a gente entender que a gente está produzindo muito. Essas forças de trabalho da construção urbana, elas são fundamentalmente construídas por mulheres, em todos os âmbitos, né? A construção civil, muitas vezes, ela é um âmbito ainda muito ocupado por homens, mas mesmo assim, já é um espaço que está sendo também tomado pelas mulheres. Então, eu acho que quando a gente se une, quando a gente congrega, a gente consegue ir mais longe e não se sentir tão sozinha. Porque o que eu acho que nos sufoca é justamente isso. A gente achar que a gente é um peixe fora d'água. Que a gente tá ali falando pro vento, falando sozinha. Mas quando a gente percebe que a gente não tá falando sozinha, que tem uma outra mulher do outro lado da mesa prestando atenção, isso faz toda a diferença. Eu lembro a primeira vez que eu tava num evento, assim, numa mesa. E aí tinha uma mulher falando e ela era constantemente interrompida por um colega. E aí eu lembro daquele dia como se fosse hoje, porque outra colega virou pra ele e falou: você pode parar de interromper ela, por favor? Eu quero ouvir o que ela tem pra terminar de falar. E aquele dia eu fiquei tão assim, nossa, ela fez isso mesmo. Ela mandou ele esperar. E eu lembro que eu tava tão desconfortável, mas eu não tinha conseguido associar que eu tava tão desconfortável porque ele não parava de interromper ela. E aí, quando a outra mulher apontou, eu falei, era por isso que eu tava desconfortável. E aí, desde então, eu virei a chata do rolê. Porque daí eu fico tipo, você pode parar, por favor, de interromper ela? Eu repito o comportamento. E agora também eu tenho força suficiente pra eu mesma falar, você pode parar de me interromper? Quando alguém me interrompe? Sim. Então, eu acho que é isso, né? A gente vai aprendendo com outras mulheres também a quebrar esses ciclos. E a gente vai se fortalecendo aos poucos. É árduo porque é um trabalho longo. De muitas gerações, de muitas mulheres. Mas que a gente tá vendo o resultado, né? Ele existe, ele tá aí. E espero que não demore tanto, né? Eu já vi estatísticas que a gente vai demorar 150 anos para atingir a igualdade de gênero. Espero que não seja tudo isso. Eu espero que a gente não perca força, né? Porque a gente tem muito ainda para conquistar. É uma briga, assim, às vezes você dá 10 passos para frente, 8 passos para trás. Então, assim... Lutar contra os retrocessos é muito importante, exatamente. Né? A gente luta aqui, daí a gente vê em outros lugares as coisas desandando e fica aquela preocupação, porque a gente reflete no nosso dia a dia, né? Então, você como vereadora aqui de Curitiba, a gente falou um pouquinho das mulheres, né? Muito das mulheres. Nós temos aqui o nosso coletivo de mulheres aqui do Centro de Paraná, que é um dos primeiros coletivos de mulheres na engenharia, se não é o primeiro. Aí temos também o Comitê de Mulheres do CREA Paraná também. E falando um pouquinho mais sobre mulheres, assim, tem algum projeto específico teu ali que você vai colocar na Câmara de Vereadores? A gente está construindo alguns processos que eu acho que eles são transversais à pauta de gênero, assim. O que a gente tem tentado fazer nas discussões que a gente está trazendo na Câmara de Vereadores? A gente está com um espaço muito difícil de lidar, né? Porque a gente tem uma Câmara muito conservadora. Sim. As pautas de meio ambiente, por exemplo,
A gente precisa de uma articulação enorme para conseguir fazer elas caminharem. As pautas, também as pautas de gênero, as pautas de minorias, também você precisa, de um diálogo enorme. Mesmo assim, com esse diálogo, às vezes, fica a discussão travada. Então, a gente tem feito um processo no gabinete de tentar fazer sempre protocolos e projetos absolutamente técnicos e viáveis, no sentido de que sejam processos que a gente consiga articular com essa maioria mesmo dentro de um cenário desafiador. Então, a gente tá desenvolvendo alguns processos dentro da Câmara, mas eu acho que eu consigo pontuar agora um projeto de lei que o pessoal do gabinete vai brigar comigo, porque eu fico falando desse projeto de lei, a gente não protocolou ainda, e eles ficam falando, você tem que esperar a gente protocolar pra falar, mas eu vou falar mesmo assim. Eu tenho um sonho, assim, uma vontade muito grande de entrar nessa onda da questão da discussão da nova licitação do transporte, e que a gente consiga aprovar um processo dentro de Curitiba de transparência dos indicadores de qualidade do transporte coletivo. E eu entendo que isso, fundamentalmente, é transversal às questões de gênero. Porque não tem como a gente olhar para indicadores de qualidade de transporte coletivo se a gente não olhar para as demandas das mulheres que estão usando esse transporte coletivo. Então, dentro desses indicadores, é essencial que a gente contemple questões de gênero, por exemplo. As políticas anti-assédio no transporte público, como é que isso está sendo medido pelas empresas? Como é que isso está sendo medido pela prefeitura? Como é que isso está sendo entregue de verdade para a população? Então, assim, esse é o meu grande objetivo aí em termos com foco, né, nesse recorte de gênero e assim, pontuando uma ideia, porque essa ideia por si só vai dar bastante trabalho, ainda mais dentro desse contexto de revisão de plano diretor, que a gente quer trazer essa pauta de gênero para dentro também do debate, de revisão da nova licitação de transporte. Então, isso vai ser transversal no nosso trabalho. Então, tudo que a gente propor de urbanismo, a gente vai invariavelmente propor essas transversalidades, porque a minha cabeça funciona assim já, né? Eu não consigo pensar planejamento urbano se a gente não pensa nessas transversalidades, porque senão a gente faz uma política pública rasa. E dado que a gente se comprometeu a fazer política pública de qualidade, que tenha viabilidade de aceitação ali dentro daquele contexto, a gente precisa fazer projetos muito fortes, né? Então, eu acho que isso é uma questão. E agora eu lembrei, né, a gente comentou da Coab, do seu trabalho na Coab, a questão de habitação em Curitiba é urgente. Sim. E ela é absolutamente transversal na vida das mulheres também, sim, né? Uma das políticas de maior impacto no país, em termos de gênero, foi quando foi estabelecido no Minha Casa Minha Vida que as titulares principais das residências seriam mulheres. Isso é uma coisa que pode parecer tão simples, pode parecer um artigo numa lei, mas isso muda a vida de milhões de pessoas em um artigo. Então, é assim que a gente tem que fazer, né? É assim que a gente tem que construir política pública. Então, eu acho que as questões de transporte e habitação, elas são muito essenciais na vida das mulheres, né? Não é uma lei específica sobre gênero, não é uma lei específica sobre as mulheres, mas é como essas grandes propostas de construção coletiva, de política pública, são diretamente transversais na vida dessas mulheres que utilizam esse serviço todos os dias. Você falou bastante sobre ser uma vereadora técnica. Você pode exemplificar como o urbanismo, a engenharia, toda essa técnica se traduz no dia a dia da população? Como as pautas de meio ambiente, toda essa interseccionalidade vai estar lá no dia a dia? Sim. Eu acho que a questão da técnica, né, a gente bate muito nessa tecla, e eu apanho muito por causa dessa tecla também, porque as pessoas falam que não, isso é meio arrogante você dizer que tá trazendo com técnica e tal, mas eu entendo de um jeito diferente. Na verdade, eu acho que é o fato de que, assim, gastei muitos anos da minha vida estudando, tem que fazer alguma coisa de útil com isso, sabe? Então, qual a melhor forma, né, da gente fazer alguma coisa de útil com isso? O que eu entendo hoje, né? É conseguir transformar isso em política pública. Então, a técnica, ela se traduz, assim, é importante que a gente não vire grandes tecnocratas, né? Uhum. Essa também, realmente, eu não posso negar que existe, muitas vezes, uma arrogância técnica. Isso é uma crítica, por exemplo, que a gente já fez há várias gestões do IPUC, por exemplo, que existia uma limitação porque você não consegue conversar com os técnicos, porque os técnicos, às vezes, se colocam nessa posição de donos do saber e não conversam com a população. Então, eu acho que, na prática, o que tem que acontecer? O técnico, ele tem que colocar o seu conhecimento à disposição para conseguir traduzir tecnicamente as demandas que ele colheu da população. Agora, um técnico que não ouve a população é só um tecnocrata.
Então, o que a gente tem defendido é justamente isso. Tá, eu vou ser uma vereadora técnica, mas eu vou ser uma vereadora técnica que está ouvindo o que as pessoas estão trazendo pra mim. Porque senão é só delírio meu, né? Eu vou ficar delirando nas coisas que eu acho. E não é a ideia. Então, o que a gente tem feito no mandato é justamente isso. Canais absolutamente abertos com a população, uma comunicação muito próxima, a gente comunica tudo que a gente faz e faz as pessoas se sentirem confortáveis para trazer. Tanto que no primeiro mês de mandato a gente protocolou 186 proposições, porque chegaram muitas demandas. As pessoas têm demandas e elas querem um vereador próximo para levar essas demandas delas adiante. E a grande maioria delas são sobre urbanismo. Então, em meio ambiente, muitas podas de árvore, alagamentos. Agora, esse mês de janeiro, né? Não sei quando vai ao ar nossa conversa aqui, mas estamos conversando em janeiro. Choveu demais, a cidade inteira tá alagando. E as pessoas têm essas demandas. Então, o posicionamento técnico é também de eu poder ir numa demanda de drenagem. É uma coisa que eu falo pro pessoal. Eu falei, chegou a demanda de drenagem, não é para protocolar nada sem o IV. Por quê? Porque drenagem nunca é só drenagem. Drenagem tem habitação, drenagem tem mobilidade, drenagem tem meio ambiente junto. Porque daí você vai lá e faz um requerimento de manilhamento de um córrego. Aí sabe Deus o que vai acontecer no fim daquele córrego. Vai alagar a comunidade um bairro pra frente. Então, assim, eu até sou meio chatinha, assim, nisso, assim. Nada de drenagem sai sem pelo menos eu ter dado uma olhada. Não acho que eu saiba todas as soluções de drenagem do mundo. Mas vendo, eu consigo pensar em outras coisas. A gente protocolou um projeto de lei sobre jardins de chuva em Curitiba, adicionando jardim de chuva como uma solução de drenagem padrão. Não, logicamente não como a única, né? A gente precisa ainda de infraestruturas maiores de macrodrenagem que invariavelmente vão ser feitas, mas a gente entende que os jardins de chuva são uma solução sustentável que pode ser usada também pela Prefeitura de Curitiba. E isso tem que estar na lei, senão a Prefeitura não pode usar. Então eu entendo dessa maneira. Como técnica, eu posso olhar e falar, cara, um jardim de chuva aqui melhoraria bastante essa situação. Por que a gente não faz um projeto de lei lá? Então, eu acho que é dessa maneira que se constrói. Não adianta só ser técnico. Você precisa conseguir fazer participação popular. Esse é o grande desafio, juntar as duas coisas. Mas é a forma que a gente se propõe. Senão, a gente cai nesse lugar da tecnocracia mesmo. Você acaba sendo uma ponte, né? Isso. Entre a população e o poder, né? Porque você vai conseguir falar com eles. É isso que eles querem. Eles querem uma pessoa que tenha conhecimento, né? Porque a gente às vezes vê alguns vereadores assim que você não consegue nem falar, né? Então você tem que ser técnica para levar o teu conhecimento para a população e para chegar lá e levar na prefeitura e propor ali para o IPUC, enfim, um projeto que seja exatamente se conectar com o cidadão, porque o vereador ele é o representante público mais próximo do cidadão. Pela escala, inclusive, né? Pela quantidade de população, para a quantidade de vereadores. Então, a gente tem uma proximidade com as pessoas. E tem que ter. Vereador que não tem proximidade com as pessoas está fazendo o seu trabalho errado. E aí também vem a questão da eficiência do trabalho, né? Eu, como eleitora, gosto muito de votar em políticos que eu sinto que sabem o que estão fazendo. Então, eu acho que o fator técnico ajuda um pouco nisso, né? Você olhar e falar, tá, pelo menos essa pessoa sabe o que ela tá fazendo. Não tá só lá delirando, né? Como eu falei antes, né? Não é só alguém que fica lá delirando e ocupando espaço e não produzindo nada que a população de fato precisa. Sim. Laís, ainda nessa questão da técnica, tem muito esse mito que direitos humanos não precisa de técnica, é uma coisa, é uma nuvem, assim, não há um estudo. Como que é a técnica de direitos humanos e como você aplica isso? Você falou que estudou muito isso. Sim. Eu acho que as ciências humanas como um todo, né, elas são... A metodologia das ciências humanas é completamente diferente. A minha dissertação de mestrado, por exemplo, foi sobre as técnicas que as mulheres utilizam para tentar se manter seguras na cidade. E aí a gente ficou um tempão pensando como é que a gente mede isso, como é que a gente mede percepção de segurança, por exemplo. Porque a tua percepção sobre um espaço, sobre o mesmo espaço, pode ser completamente diferente da minha. Por causa das tuas vivências, por causa da sua história, por causa dos seus, da sua realidade, de onde você mora, dos contextos que você viveu. Então, tudo isso é percepção, é literalmente subjetivo. Como é que você mede? Como é que você sabe?
né? Como é que você tira essas arestas e entende, tenta montar uma política pública. Então é muito desafiador, mas existe metodologia em ciências humanas, né? Para minha dissertação, por exemplo, a gente fez toda uma metodologia de grupo focal. E o grupo focal, ele é uma metodologia, sim, subjetiva e qualitativa, mas existe uma qualidade, existe uma ciência em volta daquilo. O qualitativo, ele é científico. Você não precisa só ser quantitativo para ser científico. Então, eu acho que na política, isso se concretiza justamente na participação popular. Porque você consegue trazer essas metodologias da academia, você consegue trazer esse certo cientificismo para dentro da política dessa maneira. Porque o que é uma oficina de construção de plano diretor que seja amplamente divulgada e que seja que acolha pessoas diferentes? Ela é fundamentalmente um grupo focal, que é uma metodologia bem estabelecida dentro das ciências humanas. Então, é muito difícil. Eu fiz também, né, eu lembro de ter feito uma matéria que era justamente sobre participação popular. E grande parte das nossas discussões era justamente sobre qual é o limite do quanto as pessoas aguentam participar, porque elas não têm tempo, elas têm boleto para pagar, elas precisam emprestar, estudar, elas precisam cuidar da família, elas precisam fazer outras coisas, e quanto elas querem participar. E como, às vezes, a política entende esse afastamento do cidadão da política como uma falta de vontade de participar. Às vezes não é falta de vontade de participar, às vezes é só porque eles marcaram uma audiência pública às 4 da tarde de uma quarta-feira. Quem que pode ir numa audiência pública às 4 da tarde de uma quarta-feira? Pouquíssima gente. Então, essas participações populares protocolares, elas não ajudam em nada, não produzem política pública boa e não entregam qualidade. Mas, quando a gente consegue fazer um processo participativo que seja, de fato, inclusivo, que seja viável para as pessoas, a técnica se une às ciências humanas, né? Então, as ciências humanas, elas viram uma técnica, ela se mostra técnica, ela não vira porque ela mas ela se mostra oficialmente técnica, porque a gente começa a ver esses resultados, então fica muito mais fácil para as pessoas entenderem, para ir além do quantitativo só e ficar no qualitativo também. Laís, a segurança é uma das maiores preocupações das mulheres nos centros urbanos. Tem alguma cidade no mundo que você considera referência quando o assunto é planejamento urbano, com um olhar voltado para as mulheres? E o que essas cidades fazem de diferente? Olha, tem algumas. Para mim, um exemplo muito marcante, e aí eu peço perdão porque eu realmente não queria trazer um exemplo eurocentrado, mas vamos lá, vai ter que ser ele porque realmente é um exemplo muito bom, que é o exemplo de Barcelona. Porque lá tem muitas mulheres na academia que estudam essa temática e conseguem incidir politicamente para que isso seja implantado na cidade. Então, a gente tem aplicabilidade de várias lógicas de gênero dentro da cidade. Existem realidades, né, que às vezes não são necessariamente pensadas a partir de uma ótica de gênero, mas acabam gerando uma consequência de gênero bastante importante. E exemplos que fazem a gente pensar em soluções possíveis. Então, por exemplo, existem cidades que têm uma vida noturna muito ativa. Berlim é um exemplo muito bom, que tem uma vida noturna muito ativa. Berlim tem um sistema de prefeituras noturnas na cidade. Então, tem setores da prefeitura que funcionam só à noite, para garantir que a cidade tenha serviços noturnos. E a noite é um período temporal que dá muito medo para as mulheres, porque não tem luz, porque não tem olhos das ruas, já diria a nossa querida Jane Jacobs, não tem gente observando a cidade, porque fica escuro. E a ausência de gente é o que mais gera medo para as mulheres. O sentimento de que se acontecer alguma coisa comigo, ninguém vai ver. Então, a vida noturna, ela é essencial para a percepção das mulheres. Então, a gente tem alguns exemplos de cidades que lidam bem com a vida noturna e que, por isso, geram segurança para as mulheres. Eu acho muito importante colocar esses pontos para que a gente também combata essa lógica de que a cidade, essa lógica meio higienista de cidade, que a cidade precisa ser organizadinha o tempo todo. A cidade organizadinha o tempo todo, ela gera insegurança. As pessoas ficam com medo, porque a cidade ela fica vazia. A cidade cheia, a cidade movimentada, a cidade em fervo, assim, aquela coisa meio
turbilhão, assim, meio formigueiro, gera segurança para as mulheres. Então, e outras mulheres nas ruas geram segurança para as mulheres. Então, isso é um ciclo. A gente precisa ter gente na rua, a gente precisa garantir que as mulheres estejam na rua, porque subconscientemente mulheres geram segurança para as mulheres. Então, a incidência política desses casos faz influência direta em como essas cidades constroem política pública. A gente tem alguns exemplos latino-americanos. Medellín, por exemplo, é um exemplo muito claro de desenvolvimento urbano interessante, e já foram analisados alguns recortes de gênero sobre isso. Na Colômbia, por exemplo, em Bogotá, com a primeira prefeita mulher que tiveram na cidade, eles construíram as manzanas del cuidado, que eram quarteirões do cuidado, onde se centravam serviços focados em tirar carga de trabalho, carga de cuidado de trabalho das costas de mulheres, para que essas mulheres tenham mais tempo de vida. Porque aí elas podem deixar naquele mesmo lugar os seus filhos nas creches, os seus pais idosos fazendo uma atividade física. Tinha algumas que tinham até pet, espaço pet dentro do quarteirão, porque elas podiam deixar os seus animais de estimação tendo cuidados veterinários, por exemplo, e elas ganhavam milagrosamente de 2 a 3 horas para fazerem o que quisessem durante o dia. E ali, inclusive, dentro desses espaços, eram incluídos espaços de lazer para essas mulheres. Porque essas mulheres, por terem tanta carga de cuidado, elas não tinham tempo de viverem. De viver. Sim. De fazer alguma coisa, de fazer uma aula de natação, de olhar para o céu e pensar na vida. Então, isso vem sendo sistematicamente cerceado das mulheres, a vivência da cidade, porque as mulheres muitas vezes não têm tempo. Elas precisam cuidar de todo mundo e não conseguem viver a cidade. E isso vai gerando efeitos cascata na saúde mental, no acesso a oportunidades de trabalho, de estudo. Então, a gente tem alguns... É difícil colocar uma cidade, né, como referência. Barcelona tem vários bons exemplos. Bogotá tem esse bom exemplo, mas a gente não existe um lugar que seja ainda pleno para nós, né? Que seja 100% inclusivo, que seja totalmente igual. Isso, isento, que seja de fato neutro, né? Para além desse cidadão neutro. Então, existem espaços que são menos desiguais, mas ainda assim, não necessariamente eles entregam tudo que precisaria ser entregue. Mas a gente já tem algumas boas práticas bem interessantes. Espero que em Curitiba a gente tenha também em breve. Laís, muitas pessoas que não estão diretamente envolvidas com urbanismo ou políticas públicas podem sentir que não têm o poder de transformação. Mas o que elas podem fazer no seu dia a dia para ajudar a criar uma cidade mais segura e acessível para as mulheres? Eu acho que a coisa mais fácil de se fazer é ocupar a cidade. Tá na rua, ir pra rua, ir pro seu sambinha na rua, observar as pessoas que estão em volta de você, fazer a cidade viver, ajudar do jeito que você pode para que essa cidade viva. Muitas vezes a gente questionava na nossa pesquisa para as outras mulheres se elas tinham consciência que a presença delas fazia diferença para outras mulheres. E aí eu lembro das reações, assim, porque algumas responderam que sim, já tinha reparado. E às vezes eu tento ocupar esse espaço porque eu sei que eu vou gerar segurança para outras mulheres. Mas a grande maioria nunca tinha reparado. E eu achava muito bacana a reação. Tipo, como assim? Aí a pessoa parava, olhava. Nossa, faz sentido, né? Realmente, nunca tinha pensado desse jeito. Que não é só a minha vontade de estar no espaço, mas a influência que eu gero na vida de outras mulheres. Então, o simples fato da gente estar, a gente faz toda a diferença. Então, assim, eu sou uma grande defensora da vida na rua, assim. Eu acho que a gente tem que lotar a rua, tem que lotar a praça vazia não devia existir, assim, não faz efeito, né? A gente precisa de praça cheia, a gente precisa de rua cheia, a gente precisa de gente na rua. Eu sei que em Curitiba às vezes é difícil porque tá frio, né? Mas mesmo com o frio, a gente consegue ocupar a rua, tem espaços para ocupar. Porque a rua ela é fundamentalmente ainda ocupada pelos homens, né? Você vê de noite, é difícil você ver uma mulher andando sozinha na rua porque ela tem medo. Sim. E lógico, não tô falando pra ninguém se colocar numa situação de risco, óbvio. Mas às vezes a gente deixa de fazer muitas coisas por causa de um risco hipotético, né? E vai que acontece alguma coisa, então eu não vou. Mas a grande maioria das vezes, o fato é que a grande maioria das vezes não vai acontecer. Então, assim, é aquela coisa, né? Pensa mais uma vez. Por que você não vai? Pensa mais uma vez se você não vai mesmo. Se pensar a segunda vez e falar, não, realmente é muito perigoso, não vou, não me sinto confortável, beleza, aí não vai.
Mas é aquela coisa de, tipo, não se deixar cair no que nos foi ensinado de que a gente deve estar sempre fechada, a gente deve estar sempre no espaço privado, o espaço público não nos compete. Então, acho que isso é o que a gente pode fazer, nós, pessoas comuns, podemos fazer no dia a dia, assim. E aí, além disso, atrapalhar a vida dos políticos, né? Mandar mensagem, ser chata, pressionar, pedir posicionamento, pedir para que se informem sobre isso, especialmente os políticos homens. Eles têm que ser perturbados, eles têm que saber que eles têm que trabalhar nesse sentido, que essa perspectiva do conforto não pode existir, né? Sim, e trazendo aqui também um pouco mais da parte da engenharia, das mulheres na engenharia, que é o nosso papel aqui, que a gente tenta trazer sempre as mulheres para atuarem com a gente. Como que a gente pode colocar as engenheiras, né, trazer as engenheiras para uma atuação na política pública, né, que possa trabalhar junto com a cidade. Não sei, como que você tem alguma perspectiva desse trabalho das engenheiras também junto? Eu acho que o primeiro passo é entender que a gente pode ocupar esses espaços. Porque eu acho que muitas vezes, como a gente falou mais cedo, né? A gente não ocupa por uma insegurança de que aquele espaço não vai ser para nós. E eu acho que, infelizmente, isso é um esforço bastante pessoalizado, de olhar e falar, não, esse espaço pode ser meu sim. Lógico que, novamente, ter outras mulheres junto, estar perto, faz muita diferença. Mas eu acho que também, do momento que a gente ocupa esses espaços, é vestir a camisa, né? Sim. Então, assim, tô lá, vou mandar ver nessas pautas aqui. Quando aparecer e for possível, vou tratar essas questões. Não vou me silenciar. Quando eu ver alguma coisa que seja errada, eu não vou me silenciar, eu vou falar, eu vou trazer esses pontos. Eu tô desenhando um plano, tô fazendo uma consultoria, tô vendo um processo. Como é que esse processo vai impactar a vida das mulheres que estão sendo impactadas por essa política pública? Então, eu acho que trazer a perspectiva de gênero, a perspectiva da visão da mulher sobre tudo, tem que ser transversal. E é essencial, tem que ser o tempo todo. E eu acho que se a gente não der esse primeiro passo e não fizer, quem que vai fazer? A gente tem que fazer, infelizmente, né? A responsabilidade pelo machismo não é nossa, pela existência da desigualdade não é nossa, mas a gente é 50% da população. Então, se as mulheres se unirem em prol disso, se movimentarem, a gente faz muita diferença. Que é o que a gente vem fazendo. É o que a gente faz. É o que a gente faz. Mas também, acho que eu ouvi outras mulheres falando isso, falando de vai, faz. Acho que faz diferença, né? A gente se motiva mais. Então, eu acho que é isso, assim, se empoderar desse lugar de mudança, de entender que a gente pode mudar e fazer diferente, gerar essa mudança, é essencial. Muito boa a tua fala, né? Muitas informações você trouxe aqui. Que bom que a gente tem uma vereadora, né? Para poder representar, você representar as mulheres, representa as arquitetas, as engenheiras e toda a sociedade aqui. Muito legal. Então, queria agradecer muito a tua presença aqui, o aceite do nosso convite. Obrigada, Raíssa. Obrigada, Ed. Obrigada também. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Fala Engenheira. Foi um prazer compartilhar esse momento de troca com vocês. Esperamos que essa conversa tenha inspirado e trazido reflexões importantes sobre como o planejamento urbano pode tornar as cidades mais acessíveis e seguras para todas as mulheres. Que possamos seguir fortalecendo a representatividade e protagonismo das mulheres, não apenas na engenharia, agronomia e geociências, mas em toda a sociedade. Lembrando que esse podcast é uma produção do Coletivo de Mulheres do CEND Paraná, com o apoio da Mútua, uma parceria estratégica da nossa entidade. Não deixe de seguir a Mútua nas redes sociais e conhecer todos os benefícios de ser uma mutualista. Nos siga também para ficar por dentro de todas as novidades. Procure em seu Instagram por Coletivo de Mulheres do CEND Paraná e fique por dentro do nosso trabalho. Até o próximo episódio.